despertar das pessoas para criarem seu próprio universo através das linhas da vida. É coautora do livro A Vida em Linhas, conjuntamente com Rosana Mattarelli, Alessandra Ocilieri, Eliane do Canto e Urandir Fernandes. Os livros estão à venda na livraria Despertar, aqui ao lado, e elas estarão disponíveis para autografá-los após a palestra. Com vocês, Anelisa Pavão. Realmente não imagino que possa existir. São mensagens muito simples, que estão à disposição das pessoas, e é o que nos motivou e nos motiva para estar falando em todo o país. Porque são mensagens simples que podem ajudar a gente a criar a vida como a gente quer. Porque se nós estivermos prontos, em harmonia, plenos, nós estaremos vibrando o amor. O que mais interessa, o que mais pode construir, se não o amor. É uma visão simples e libertadora. E essa visão, ela está permeando tudo aquilo que nos guia, porque permeia as religiões, as terapias, a antroposofia, que hoje já se fala em todo o planeta, porque eles estão falando do autoconhecimento. O que eles nos disseram foi para ajudar a gente a conhecer a si próprio. Esse é o primeiro convite, porque na nossa trajetória está a nossa resposta. As perguntas que a gente tem, se a gente olhar para nós mesmos, nós sabemos o que nós queremos e o que nós almejamos. Nós temos a resposta, em nossas células está gravada essa mensagem. Basta que a gente aprenda a ler. Porque nós vamos estar falando do ciclo da vida. Nós vamos ver, através, como Carlos Magno diz, quais são as nossas colheitas. Quais são os abacaxis ou as maçãs que nós plantamos? Como é que a gente vai dizimar essas ervas daninhas? Porque eles reconhecem que na nossa humanidade, que a gente pode ter feito isso. Mas como é que qual é a solução? A entender isso é mais simples do que praticar. E como a gente vivencia isso? E pensar que a vida é feita de ciclos, assim como a Rosana explicou nos ciclos que os maias viam das galáxias. É a mesma coisa, o macrocosmo e o microcosmo. Somos um mesmo pulsar. E é preciso que a gente compreenda se a nossa vida anda em círculos nesse ciclo ou numa espiral, como evolui o nosso próprio planeta hoje. Nós estamos à beira da transição que vai passa neste ciclo, mas numa outra espiral. E assim vão ser as coisas que vão acontecer conosco. Se nós vamos estar realmente sempre dando a volta nos mesmos problemas, ou se quando esses problemas acontecerem e a gente olhar, nós vamos perceber que nós estamos numa esfera assim. Nós estamos assim na espiral, que nos leva ao maior. Para isso a gente precisa ter consciência da nossa própria vida, consciência, como a antroposofia explica, dos nossos ciclos, que a nossa vida está nesses ciclos de 7 em 7 anos. Se a gente tivesse essa maior memória, ou se a gente pudesse perguntar aos nossos pais, o que foi que aconteceu? Porque do 0 ao 7, nossos pais têm total influência. As linhas da vida deles influenciam completamente as nossas escolhas. Depois dos 7 anos, começam as nossas primeiras escolhas. Se a gente souber estes ciclos, souber o que aconteceu, aí já está no campo das probabilidades do que vai acontecer para frente. E para isso a gente precisa ter coragem e olhar. Algumas pessoas que eu convivo falam, eu não tenho coragem de olhar para trás, eu não tenho coragem de ver meu passado. Será mesmo? Será que você não tem o amor e o perdão a você mesmo? Pouco importa agora o que você fez. Na verdade, é como você vai lidar com isso para frente. E é preciso olhar para esse passado. E quanto mais a gente fizer esse exercício, mais a gente vai descobrir não só o abraço que a gente não deu, mas o quanto a gente ajudou o outro. Um simples olhar, um telefonema, um abraço. Nesses ensinamentos, nesse tempo todo que eu estou nesse caminhar, eu descobri que nós não estamos sós, não só porque eles estão conosco, mas porque nós estamos juntos.
Todas as fases difíceis, quando eu entendi que eu tinha sim alguém que eu poderia telefonar, alguém que me oferecesse colo, um sofá, um ombro amigo, aí eu entendi que essa solidão, ela não é verdadeira. E essa é a força que me faz ir além. Essa é a força que me faz conquistar e sonhar. Na verdade, somos realmente todo mundo. Todos o são. Quando a gente puder dar o primeiro passo, o primeiro telefonema e disser, eu preciso de ajuda, me ajuda neste ponto. Existe uma legião de pessoas que podem sim nos ajudar e a entender o que aconteceu conosco. Se nós não conseguimos compreender, peça ajuda. Olhe, existem médicos, terapeutas, amigos, companheiros da mesma jornada. Eles podem ser os espelhos que a gente precisa. Como os maias disseram, nós estaremos na sala dos espelhos. O outro é o nosso reflexo. E hoje o que eu vejo é que no outro existe o amor, a compreensão, a doçura, o carinho, a amizade. Esse é o meu melhor reflexo. Existe também aquilo que eu não gostaria. E aí eu olho com maior amor ainda para entender que ele me ensina como eu posso ser melhor, como os anos me ensinam, como eu posso fazer diferente, se assim eu desejar. E as linhas da vida, elas estão escritas em placas. Eu vou mostrar para vocês, e eu fico muito contente de poder estar mostrando experiências que aconteceram com colegas nossos, e através de fotos, de fatos que são físicos e que vocês vão constatar de como é a nossa história, para que isso ajude no despertar de vocês. Essas placas, elas foram deixadas por todos nós milhares de anos atrás. Existem milhões de placas adormecidas em cavernas. E essas placas, elas começam a ser resgatadas. E ali está uma pré-determinação do nosso caminho. Porque nessa placa, como Einstein disse, não tem presente, nem passado, nem futuro. Existe uma história que está ali contada. E essa história a gente pode modificar. Porque essa placa está, embora esteja vibratoriamente dentro de uma caverna, ela está gravada na nossa célula 1, na nossa primeira célula. Então ali conta a nossa história e a gente vai se renovando. Se nós queremos um futuro diferente, na hora em que a gente automaticamente renova a nossa célula, nós podemos ir modificando tudo isso. E o que o passado ele vai nos dar, o campo das probabilidades ou caminhos que tendem a ser seguidos. Se a gente conseguir mudar ou ajustar para a nossa atual consciência, nós poderemos mudar o nosso destino e principalmente o estar ao nosso redor. Eu trabalho em empresas que lidam com o feminino, empresas de perfume, trabalhei sempre no mercado de cosméticos e conheço muitas pessoas que fazem pesquisa com as mulheres. A última pesquisa que foi feita pela editora Abril constatou, uma entrevista em profundidade com 1.500 mulheres, que 20% das mulheres no país, independente da classe social, que pega da classe A até a classe C, nessas entrevistas, 20% das mulheres, elas se declaram infelizes. Elas não conseguiram perceber o jogo da vida. Nós temos no Brasil, essa pesquisa reflete 6 milhões de mulheres, ou 6 milhões de famílias que passam por isso. Essa influência de não conseguir perceber a felicidade que é estar vivo, que é estar neste momento no planeta, que é estar ao nosso lado, nessa trajetória. São mulheres que não perceberam este jogo. Se a gente puder levar esta mensagem para essas famílias, são pessoas que criam os filhos, que têm maridos, que trabalham, que estão na sociedade e que não perceberam a beleza do nascer do sol e do poente. Nessas mulheres, para essas pessoas, a placa pode vibrar diferente, vocês vão perceber como. Mas existem 80% das mulheres que se declaram absolutamente felizes com a vida que têm, com o dinheiro que ganham e com a vontade de transformar. Se por um lado, existem pessoas que ainda não viram, a maioria percebeu como é lindo o sol se pôr. A maioria percebeu como é fantástico este jogo de estar aqui e agora.
E falar do positivo, falar dessa linha que encanta todos, é o que vai fazer a gente modificar todo o planeta. O plano maior agora é que a gente se organize, que a gente nos alinhe a essa mensagem de amor, porque aí a gente pode sim mudar a influência que a transição planetária pode ter em relação a nós mesmos. E aí a gente faz um passo além e vamos estar seguindo o plano divino. Nós temos também o livre-arbítrio, e vocês vão perceber que as pessoas, vocês que estão aqui, se vale a pena ou não seguir esses caminhos que foram predestinados por nós mesmos. Nessas placas, ou como a gente chama, o ABC da nossa vida, existem 3 caminhos, 3 linhas de símbolos que eu vou mostrar para vocês, que determinam o nosso destino, que pré-determinam o nosso destino, que como se pudesse ver o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Essas 3 linhas vão comandando tudo o que acontece na nossa vida. E existe o 4º caminho, se você assim desejar, um caminho que é um livre-arbítrio entre aquilo que já foi pré-determinado e escolhido por nós mesmos há milhares de anos. Esse 4º caminho é o caminho da obsessão, da compulsão e aquele que não é ligado ao nosso eu superior. Esse 4º caminho, eu já passei por ele algumas vezes e posso dizer para vocês o quanto é difícil esse aprendizado, porque a compulsão e a obsessão, todas as vezes que eu saio da minha faixa de tolerância, todas as vezes em que eu dou um ataque porque eu não cumpri o que eu deveria, o que eu prometi, ou que as pessoas não responderam da forma que eu imaginava. Quem sou eu para pensar o que o outro deve fazer? Basta a mim mesmo, basta o que o dia contém, não preciso preocupar com o outro. E essa compulsão, a compulsão quando a gente está falando, quando a gente não controla algo, ou na comida, ou na bebida, ou no cigarro, ou no vício, são relativos à ação. Cada vez que eu estou vibrando ali, eu estou fora do caminho da luz. Eu não estou seguindo o caminho da luz. Ou quando eu estou falando da obsessão, por uma pessoa, por uma imagem do perfeito, por algo que me incomoda e que eu vou fazer, que eu ponho na minha mente, que eu vou conseguir independente da realidade ao redor. Quando eu fico obsessiva com alguma coisa. Eu já tive essa obsessão algumas vezes, então é visceral, é alguma coisa que você olha e fala assim, meu Deus, eu não me controlo. Se eu não me controlo, se eu não estou na minha melhor frequência emocional, significa que eu estou fora do caminho da luz. É fácil analisar. E às vezes é nessa parte em que o outro nos ajuda, onde a gente percebe, onde o outro vai dizer, o que você está pensando não é bem assim. Eles aqui são as pessoas, são os nossos companheiros que nos ajudam a sair disso, para que a gente volte para esse caminho. E o jogo, na verdade, da vida é a mente controlando a nossa emoção. É o nosso pensamento controlando tudo isso. Nós não podemos deixar que essa emoção de baixo para cima tome conta, mas a gente precisa controlar como isso vai ser feito. A emoção faz parte da nossa humanidade, ela é um dínamo, ela é a força motriz, ela é fundamental, desde que a gente controle tudo isso. E esse acesso à placa, todas as pessoas dessa sala têm placas, são milhares lá escritas e que estão aqui disponíveis para as pessoas, ou esse ensinamento, ou essa mensagem está sendo colocada agora para que, nesse momento de transição, quando a gente mais vai precisar saber qual é o caminho a seguir. E o caminho é aquele que nos dá a paz, é o caminho do equilíbrio. Para mostrar isso para vocês, essa foi fotografada uma experiência que alguns dos nossos colegas vivenciaram. Eles estavam num campo e eles começaram a perceber um vórtice de energia sendo criado, uma energia em espiral sendo criada. E aqui vocês vão ver uma sequência de fotos daqueles que eles conseguiram captar. São pessoas como a gente e que estavam também sob emoção. Então vocês vão ver que nem todas as fotos são com muita nitidez, mas é uma experiência que a gente procurou trazer para vocês, para mostrar o quanto a luz contém uma informação. E aí, de um campo assim, eletromagnético que foi expandido na frente deles. Tinham 3 pessoas presenciando isso,
E esse campo ele foi se expandindo, era um ponto de luz à noite, que foi aumentando, aumentando, aumentando. E desse ponto de luz ele atingiu uma proporção máxima que eles conseguiram fotografar. E em seguida, blocos de luz caíram desta luz que emanava. Então, energia codificada foi caindo, foi materializando na frente deles. Dá para vocês verem, tem um campo de luz e duas bolinhas de luz que estão descendo. Esses feixes de luz, eles foram materializando na frente deles e caíram no chão. Caíram e eles foram lá, não sei se está bem para ver, eles abaixaram e foram buscar esses pedaços aqui de luz com uma lanterna, tentando entender o que estava acontecendo diante deles. Uma luz que se expande, que materializa uma informação e que eles vão atrás buscar. E eles pegam no chão, vão olhar, e nesse momento eles têm dois pedaços, dois blocos, duas placas, que eles não sabiam se era de um ou se era de outro. Tinham 3 pessoas, não estava fotografando, não, deve ser o sua, vamos ver. Quando eles pegaram essa placa do chão, esse pedaço de margose, por exemplo, eles colocaram no plexo. E aí, para cada um deles, quando eles encostaram a placa correta, quando encostavam no plexo da pessoa, se iluminavam. Então, o plexo dava luz, dava vida a essa placa que continha uma informação condensada. E é essa informação que nós vamos ver agora. É uma informação codificada. Pessoas muito estudiosas, como a Rosana Battarelli, aprenderam a decodificar, e o Lucas também, aprenderam a decodificar esses símbolos que são de uma outra dimensão. Aqui contém uma informação, para quem sabe ler, tem até o nome da pessoa, assim, não dava para dizer, porque nessas informações tem o nome da pessoa que é o dono, né, respectivo. Essas placas são físicas, elas existem, e elas foram acessadas durante um determinado período de tempo. Muitos de nós, pelo menos 2.000 pessoas acessaram de formas diferentes essa energia codificada. E aqui eu posso garantir para vocês, todos vocês têm. Mas o importante é vocês terem certeza de que esse código está impresso na sua célula 1. E isto é vivo e se modifica e se ilumina. Ela se ilumina criando símbolos, criando luz e criando caminhos. Dá para vocês perceberem que tem colunas de símbolos, 3 caminhos de símbolos? Esses símbolos, conforme a nossa emoção, eles vão alternar. Se a gente está vibrando num tipo de frequência emocional, nós estamos gerando uma frequência, ilumina um determinado caminho. Se nós estamos gerando uma outra frequência, ilumina outra. Dependendo dessa frequência. Quais são as frequências emocionais que a gente conhece, que é fácil da gente perceber? A alegria, é simples, a gente sabe do estado alegre, do quanto a gente pode emanar essa alegria. A frequência da tristeza, que engloba a tristeza, a raiva, a inveja, o ódio, a ira. Nós sabemos muito bem, eu posso dizer, eu sei muito bem como ela funciona para mim. O caminho do amor, da paixão, do amor que cria, da energia, da vibração sexual, do que é vermelho, que é capaz de gerar uma nova vida. São essas 3 forças da emoção que são capazes de acionar cada coluna de símbolos. Cada coluna tem a história ou tem os caminhos que a gente pode fazer. E se a gente pensar no nosso dia a dia, nós pulamos de linha para linha todo o tempo. E quem mais pula de uma linha para outra, que não tem esse controle interno, menos harmonia ela tem. Mais fácil é mudar o seu caminho. Mais difícil é seguir o nosso próprio objetivo, seguir o que a gente pensa. Porque essa falta de harmonia interna significa que eu trafego com essas linhas durante todo o tempo. Então, ora brota um símbolo, ilumina pela emoção, ora outra emoção, ora outra emoção. Só que nós deveremos seguir o caminho da luz. Cristo já disse isso. Se a gente seguir este mesmo caminho, um só caminho, todos eles vão virar um só no futuro. Mas é preciso primeiro que a gente compreenda como funciona a nossa mente e como a gente controla a nossa emoção. E aqui eu coloquei uma foto onde tem o símbolo ativado pela emoção.
É isso que acontece na nossa mente, é isso que acontece com a nossa vida durante todo o tempo. Cada vez, se eu escolher de manhã, acordar de manhã, em vez de no copo d'água eu beber o amor, a paz, que hoje seja um dia tranquilo, que eu tenha essa programação, eu quiser imaginar que dentro desta água está a raiva, o ódio, eu vou beber este veneno. A escolha é minha todo o tempo. Se eu vou beber a água que eu imanto o amor, ou a água que eu planejo a raiva, está em mim. Essa é a oportunidade diária que a gente tem. E cada vez que eu dou esse gole, cada vez que eu vou alimentando uma dessas linhas. Pode ser que uma delas eu não vive no melhor caminho, ou nas minhas melhores escolhas, da minha consciência atual. Porque tudo isso é vivo e pulsa todo o tempo. E esses símbolos de luz, eles são como um holograma. E aí a gente vai pedir depois para o Teodoro explicar para a gente como funciona, o que é na física um holograma, para que a gente entenda que a física e essas novas experiências, elas são um só, e elas vão ajudar a gente a viver melhor. Esse holograma que vai pulsando e que vai trazendo essa informação, vai dizendo qual é o nosso caminho. E é gravado com a extrema potência da nossa emoção. Se a minha emoção aciona o símbolo, a minha emoção direciona a minha vida. Como é que eu controlo? Qual é a chave? Como é que eu penso sobre aquilo que eu estou sentindo? Fácil dizer quando a gente está aqui, tranquilo, em paz, mantendo amor, parado e pensando sobre como vai fazer. Difícil é quando as coisas acontecem na realidade. Eu posso dizer que é possível, que eu passo por essas experiências e que eu aprendi algumas técnicas, graças a todos esses ensinamentos que são passados, para ajudar a gente a dar dicas de como a gente faz isso. Por quê? Porque essas dicas, e nós vamos fazer um desses exercícios aqui, para que a gente tenha esse maior controle. Dentro da placa, existem linhas codificadas por cores que significam cada uma dessas vibrações, do emocional, da saúde e do financeiro. São 3 linhas básicas que estão ali vibrando todo o tempo, formas com que a gente constrói a nossa felicidade. Todas as vezes que aí as pessoas têm uma crise emocional, o que acontece nessas placas? O que acontece em seguida? A pessoa entrou em crise, então como se fosse aquele, realmente a placa faz assim, ele tem uma dissintonia. Em seguida, ela vem uma crise de saúde e logo depois uma crise financeira. Em geral, das milhares que a gente já pôde analisar, acontece isso. Se hoje, por acaso, algum de vocês está nesse momento financeiro, olhe um pouquinho para trás e vejam onde foi essa crise emocional que aconteceu ali. São só sinais, são só reflexos. Se a gente não quer este painel, a gente vai começar controlando o nosso emocional. E a cura, e a gente sabe que as doenças são causadas por esse nosso descontrole. Em geral, as mulheres têm problemas nos seios, ovário, útero. Para os homens, a questão da próstata, no laríngeo. Então, por quê? Porque esse descontrole emocional atinge nosso corpo de alguma forma desordenadamente e acaba indo para um órgão que é mais sensível. No meu caso, para mim, é o fígado, a raiva, como eu controlo tudo isso. Então, se eu estou começando a sentir algum sintoma desse, opa, onde foi que eu perdi? E nós temos a chave. Se nós sentimos alguma dor de cabeça, em alguma coisa no nosso corpo, onde o que foi e onde eu posso mudar. Porque na mesma forma em que eu tenho um problema, eu tenho uma solução. E um dos exercícios que a gente aprendeu, que nos foi passado para ajudar a controlar o emocional, eu vou convidar todos vocês a fazer, porque é bem simples, eu faço isso no escritório, o povo não percebe, e também recebo telefonemas bem mal educados, de gente que não entrega a mercadoria que a gente precisa, o cliente que não compra o que a gente pensa que ele ia comprar, e como é que controla tudo isso? Bem simples. Aqui atrás da orelha, a gente tem 2... Sabe esse buraquinho que tem aqui bem embaixo, aqui atrás do lóbulo? Tá? Nós vamos apertar ele pelo menos aqui umas 30 vezes, mais ou menos. Vamos fazer?
Esse dos dois lados, eu só vou acompanhar vocês. Vocês vão apertando, parece que dá uma dorzinha aqui de baixo. Ele vai soltando sinais, vão fazendo aí. Eles vão soltando sinais para o cérebro que vai ajudar com que quimicamente no cérebro que ele haja de uma forma diferente. Isso ajuda no nosso controle emocional. A gente aperta quantas vezes a gente quiser. Se a gente pode fazer uma vez por dia, ou se está em crise, pode fazer, é bom. Eu faço isso, sim, às vezes eu recebo telefonemas, eu estou em reunião e que eu perco a paciência, num instante estou lá. E eles ficam olhando para mim, nada, não me deu uma... E vou fazendo. Ou se estou em reunião assim, realmente com um cliente que não... Você pode dar um instantinho de licença, eu preciso ir ao toalete, vou lá... Volto linda, no salto, maravilhosa, porque esse é o objetivo. Imagina que eu vou operar minha placa por uma besteira dessa, nem pensar, tanto trabalho, tanto condicionamento mental para que a gente esteja nessa frequência, que não vou sair daí de jeito nenhum. Então eu pratico esses exercícios e muitos de nós vêm praticando para quê? Para que a gente tenha o controle da nossa vida. Nós não estamos aqui nem para beber o veneno, nem para jogar o veneno. Nós estamos aqui para outro motivo. Na nossa placa também pode existir o corte vital, pode existir o que a gente chama de morte, quando todos os símbolos correm para um único ponto. Eu posso garantir para vocês que a gente tem como enganar a morte muitas vezes. Basta com que a gente controle o que a gente pensa e controle esse nosso emocional. Porque esses símbolos, quando eles saem do nosso controle, eles vão lá e fecham. O jeito mais fácil de encontrar a morte é com a depressão. Esse é caminho direto, é acesso rápido. E aí a gente vê que os medicamentos mais vendidos no mundo são contra a depressão. E em que momento que isso começa a acontecer? Não é possível que nesses medicamentos estejam a solução, tem que estar no nosso pensamento. Porque nós estamos aqui nesse momento, um plano maior para ajudar toda a humanidade na transição planetária. Todos nós somos pontos de luz. E nós vamos deixar com que nossa emoção descontrolada, esse pensamento que a gente não consegue controlar, acione esses simples ao lado? Não. E alguns desses exercícios são muito simples contra a depressão. Primeiro, desse controle emocional. Se a gente diariamente faz isso, ou se todas as vezes que a gente passa por uma situação que procura tirar da gente esse controle, a gente quiser, já ajuda. Ver nascer ou poente por 20 minutos. Por quê? Os chineses fazem isso e eles, através da medicina chinesa, a gente entendeu. Porque durante nascer do sol poente, o comprimento de onda é diferente. Quando a gente observa e entra essa luz solar com esse comprimento de onda maior, entra pela nossa retina, atinge profundamente o nosso cérebro e o cérebro começa a produzir diferentes enzimas que vão colocar um outro equilíbrio químico no cérebro. Então, eles vão ajudar, a luz solar vai alterar como a gente está pensando. O que custa para nós, ou por pessoas que estejam em depressão, olhar o sono. Em geral, pessoas em depressão, elas procuram ficar em locais escuros, cada vez mais fomentando esse lado que não é tão positivo. Se a gente puder olhar o sol, comer frutas que ficam ensolaradas, frutas que sejam amarelas, manga é um desses exemplos. Comer folhas verde escura. Por que verde escura? Porque na folha que é verde escura, ela contém algumas substâncias que os médicos chineses também colocaram para nós, que ele aumenta a vasodilatação, permite que o cérebro corra mais sangue, e aí coloque mais alimento para o cérebro. E, sem dúvida nenhuma, exercício físico ele é fundamental para que a gente tenha no nosso corpo carga elétrica. Essa carga elétrica pode ajudar com que a gente tenha uma vibração diferente. E se a gente sabe, o Cabañón, em Hermes Trismegisto, no Egito Antigo, já disse para nós, o segundo princípio, o primeiro em tudo é lente, o segundo tudo vibra. Se a gente quer mudar a manifestação, nós precisamos mudar a vibração. E a gente pode mudar a vibração através do nosso controle emocional e do nosso pensamento. Se eu não quero vibrar nessa faixa, eu quero vibrar em outra, assim será. E quando a gente vibra, as placas que estão ao nosso redor vibram também. Nós vamos agregando essas pessoas.
sempre que a gente olha ao redor, é positivo, é alegre, são as pessoas que realmente eu gostaria de conviver, eu estou vibrando na minha melhor frequência. Se quando eu olho ao redor não é o que eu queria, então cabe a mim mudar. Quando eu mudo a minha vibração, eu mudo a vibração das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos uma imensa responsabilidade em relação a todos os outros. E a gente cria o nosso destino quando a gente entende a Santíssima Trindade, como a gente diz. O pensamento é o desejo e a vontade. O pensamento, qual é o meu campo de possibilidades? Qual é essa quinta dimensão? Qual é essa probabilidade? Onde é que eu quero? Onde é que eu vou buscar o que eu acredito que é ser feliz? Qual é o carro? Qual é a viagem que eu quero fazer? Quem eu quero que esteja ao meu lado? Como é esse pensamento? Eu me permito buscar, independente de um juízo de valor. O que é que eu acho que vai acontecer? O que é melhor para mim? Qual é o meu objetivo? E como eu olho para isso, eu escrevo isso, eu determino isso. A gente pensa muita coisa, mas a gente realiza pouco. Porque a gente deixa no campo das ideias e a gente muitas vezes não coloca o nosso desejo. O que é a quarta dimensão? Que é nós trazermos para cá essa nossa intenção e colocar aí a terceira dimensão, que é a vontade, algo que vem visceral, que eu posso sentir realizado, que eu quero falar para multidões. Então eu posso perceber os estádios completamente cheios, eu posso perceber o frio na barriga que me dá antes de subir no palco. Eu estou vivenciando tudo isso. Cada vez que eu coloco a vontade, aí sim eu complemento esse. Eu vou usar essas dimensões. A quinta dimensão nesse pensamento, a quarta dimensão, que não existe limite, que é onde eu imaginar, que pode acessar presente, passado ou futuro, que é a nossa vida, que a gente pode perceber como crítica. E aí sim eu vou colocar nesta dimensão, porque nós estamos aqui na terceira dimensão, nós estamos na Terra para concretizar, realizar, e essa profunda vontade que nos faz modificar o nosso destino. E além disso, o que nós precisamos é colocar essa energia em espiral. Essa energia em espiral que vocês viram, que cria um campo de luz que pode materializar. Essa energia em espiral existe na gente, existe nas nossas placas, existe na nossa vibração. O padrão para meninos, do lado masculino, essa energia ela é em espiral e ela gira no sentido horário. Para o lado feminino, ela gira no sentido anti-horário. É por isso que o masculino e o feminino, quando eles estão juntos em perfeita sintonia, eles podem criar algo tão precioso quanto a vida. Quando a gente não tem essa frequência estabilizada, nós podemos ser pessoas que têm ataques temperamentais. Todos nós conhecemos alguém, ou a gente mesmo, quando tinha os ataquinhos, e aí a gente fala, não é por aí. Ou quando a gente tem pensamentos suicidas, algo que está fora desse equilíbrio. Pessoas que não têm essa vibração dificilmente realizam. Como a gente percebe isso? Percebe através de fotos da aula interna, que é mais complicado, a gente precisa ter uma foto, um aparelho que para a gente poder identificar, ou então esses sinais nos foram passados, onde é o ponto para que a gente perceba na gente mesmo se esse equilíbrio está acontecendo ou não. Para que a gente saiba, aqui, esses pontos são os gânglios submaxilares. Aqui, esses gânglios, se a gente apertar, a gente vai poder descobrir se ele sabe mais ou menos quando tem cachumba, quando fica doente, que são duas bolinhas? Dá para perceber? Cada um, às vezes, é um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Ok? Perceberam? Esse ponto aqui, esse ponto da gente, ele vai dizer da nossa energia. Se um lado está mais dolorido que o outro, significa que a gente está mais energia de um lado, menos do outro. O objetivo é que a gente esteja em equilíbrio. E isso vai mexer com os dois lados do cérebro. E isso ajuda na concretização do nosso desejo. Então, para que isso aconteça, o que a gente faz? A técnica é que a gente massageie esses gânglios, pelo menos uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana no máximo, senão vocês vão ter dor de cabeça. A primeira vez que a gente recebeu esse exercício,
A minha amiga olhou e falou, não leu que era 2 vezes por semana. Ela leu 2 vezes, ela fez durante o dia, acho que ela fez umas 20 vezes. Nossa, ela falou, me ligou, eu estou passando muito mal com dor de cabeça. Eu falei, mas por quê? Porque eu fiquei fazendo exercício o dia inteiro. Não faço, não dá certo. Essa é uma vez por semana que você faz, você vai massagear, basta o número de vezes da idade. Do jeito simples. Tem 215 anos, vai ficar no ponto de ônibus 215 vezes. Ninguém percebe, não tem problema, fica lá. E aí, quando você fizer esse exercício, você vai estar dando para o seu cérebro descargas elétricas para que a sua energia entre num padrão, em espiral positivo, para que realize o desejo. Assim como a luz se manifestou em espiral, o seu desejo também vai se manifestar na terceira dimensão. Preparados? Querem fazer? Vamos lá? Número de vezes da idade. Eu vou ficar um tempinho aqui, não repara, não conta não. Essa parte não fotografa não. Vamos lá? Vale roubar no jogo não, hein? Ok? Então, simples, esse exercício faz com que a gente coloque a nossa energia em funcionamento. E muitas vezes, quando a gente vai se analisar, percebe um lado mais inchado que o outro. Então, aproveite para fazer esse exercício. Mas para a gente pensar no futuro, nosso destino, é preciso a gente imaginar o que a gente verdadeiramente quer. E aquilo que a gente não quer. Até os 9 anos, hoje os estudos já mostram que até os 9 anos a criança não sabe muito bem o que quer e o que não quer. Eu que convivo com 2 anos e meio, tudo é não. Mas eu já entendi assim, não para tomar banho, não para tudo, mas não importa. Até os 9, depois disso, a gente sabe muito bem o que a gente quer e o que a gente não quer. Quando a gente planejar o nosso pedido, coloque o pedido completo, realizado, um lado que você quer e um lado que você não quer. Se quer um carro novo, você já vai pensar em pintável, nada de dívida, tanque cheio, funcionando, perfeito, banco de cor, sentindo tudo isso, nada de dívida. Se a gente quer um novo amor, a gente vai planejar exatamente o que ele quer, o que ele vai ter, e se você não gosta que ronque, já pensa de uma vez que ele não ronca. Nada disso, você já pensa completo. E você está escolhendo, você está fazendo um classificado para o universo. Então já coloca de uma vez que facilita. Quando você quer isso, em que ordem que isso aconteça? Qual é o meu universo? E vale para tudo. Esse ensinamento que eles deram vale para qualquer coisa que vocês puderem imaginar. E o mais difícil, eu posso dizer, é que as pessoas planejem o que querem. Muitas vezes, nessa parte, as pessoas falam assim, mas espera aí, antes de fazer exercício, posso pensar um pouquinho? Como você pensa na sua vida amanhã? Como você quer a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família? Mas é primeiro preciso que você comece por você mesmo. Porque nesses 3 caminhos, nas linhas que vocês viram simples, elas são acionadas pela emoção. E a primeira emoção que a gente tem é a emoção da tristeza, que aciona, vamos dizer, a linha A. Essa emoção da tristeza, que ela está relacionada com o desejo, ela tem acesso à nossa memória cósmica e está do lado direito do cérebro. Esse lado mostra para a gente essa tristeza, essa emoção, como faz parte da nossa humanidade, ela tem um determinado objetivo, para que a gente acesse essa linha e a gente entenda que é uma vida crítica. Isso vai funcionar para nós, acessar com o controle emocional. Como ela busca o presente, o passado e o futuro, ela não tem problema, ela vai dizer, ok, em geral, você tem uma tendência a não pagar as contas em dia. Você está fazendo isso. Tem certeza que você quer entrar no outro crediário? Ela avisa para a gente. Então, acessar, reconhecer essa energia é muito importante. Do outro lado, a gente tem a linha de símbolos que é da alegria, que é o nosso pensamento, que é o plano, são as possibilidades, o lado esquerdo do cérebro. Nesse momento, a gente tem que imaginar com alegria, porque ele vai dar para a gente a vida que a gente gostaria de ter. E o caminho do meio, que é a energia sexual, que é a energia que cria, que é da vontade, que está realizando no nosso frontal. É no frontal que tudo vai se materializando.
Então, nós vamos estar falando da vida atual, que são essas três linhas que ao mesmo tempo acontecem. A vida que a gente deseja ter e a vida que a gente mais tem, que é dessa tristeza. Mas é preciso que a gente acesse essa frequência para que a gente libere e a gente programe nessa linha também tudo o que a gente quer. Nós vamos usar essas três frequências para o mesmo pensamento, mas a gente vai fazer o exercício junto. No futuro, todas as três serão uma só. Quando a gente aprender a manipular o nosso cérebro, quanto mais a gente praticar, todos os caminhos se tornarão um, como se fosse uma espiral no DNA. E quando a gente planejar aí, é possível já identificar que as pessoas que começam a planejar, de tanto praticar, a energia vem como um pulso de luz, um único pulso para esses caminhos. E quando a gente conseguir coordenar as nossas ondas cerebrais, esses pulsos terão uma potência maior. E essa parte a Dora vai poder explicar depois para a gente, mas como é que na mente funciona para que essas ondas tenham maior precisão. Como ele mesmo diz, a gente vai estar focando tanto o nosso pensamento, criando tanta potência, que da nossa mente é como sair um laser de energia focada para que a gente realize. No futuro, a gente vai estar na linha B, na linha da neutralidade, que a gente não vai ter essa discriminação emocional que a gente tem. Eu gosto desse, mas eu não gosto daquele. Eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Não é assim. Somos todos um. O Cristo está em todos, a energia maior está em todos. Todos nós temos o nosso lado positivo. E, na verdade, não importa o outro. Se importar o outro, não está valendo. Nós estamos vibrando numa linha ou outra. Nós vamos estar, a pineal, que é a glândula que vai estar direcionando tudo isso. O outro para nós vai servir apenas de espelho. Não vai nos incomodar, porque nós nos conhecemos e quando a gente olha, a gente reconhece que o outro só está mostrando o nosso lado, positivo ou negativo, cabe a nós escolher. E a gente vai então reinventar a nossa vida, adiantar os fatos, modificar, cancelar, através da nossa atual consciência. E como é que a gente faz essa programação? Primeiro, a gente vai limpar o passado. Limpar o passado, como o Carlos Magno estava explicando, colocando essa emoção, trazendo esse momento, escrevendo, tendo contato com o que aconteceu. De positivo ou de negativo, não importa. Nós vamos, como os símbolos vibram, como vocês viram na foto, o símbolo que aconteceu conosco vibrava desde lá atrás, se é desta vida ou de outras. Mas vamos nos concentrar nessa vida aqui. O abraço que a gente não deu, a palavra que a gente preferiu e que não quis, o que a gente pensou, os grandes fatos das nossas vidas que tiveram uma carga emocional, estão lá gravados e continuam pulsando. Se continuam vibrando assim, continuam atraindo os mesmos fatos. O que nós vamos fazer é limpar tudo isso através da escrita, trazer este momento, e a gente vai ter um tempo para uma coisa e outra, e a gente vai escrever. Depois que a gente escrever, e tantas vezes a gente vai fazer exercício, quanto a gente precisar. Muitas vezes a gente escreve, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu não tinha nem coragem de escrever, não, mas só por uma linha aqui, que eu não quero acessar. Com o tempo eu passei a escrever e o peso da caneta começou a diminuir no papel. E aí eu comecei a perceber que este fato aconteceu, mas não vibrava mais em mim. Significa que o símbolo que tinha aquela luz não tem mais. Funciona como uma marca d'água. Isso permite que minha vida ande, então agora, numa espiral, não mais em círculos. E a gente vai fazer primeiro isso e depois a gente vai programar o mesmo desejo nas três frequências emocionais. A mesma coisa. Se é um carro, é o mesmo carro. Se é uma viagem, é a mesma viagem. Porque independentemente da vibração em que a gente esteja durante o dia, até que a gente tenha o nosso cérebro treinado, nós vamos estar fazendo o nosso desejo. E a gente vai programar nessas três. E a gente vai dar uma ordem para o nosso consciente. Essa ordem para o consciente é nessa ordem que a gente vai dizer assim, ok, faça isso. É neste momento que eu emito um classificado para o universo, digo, isso é o que eu quero, nesta data. Estão preparados? Não tem uma musiquinha de fundo para a gente fazer o exercício perfeito?
Meu papel na mão. Papel e caneta. As pessoas que não tiverem lápis ou caneta, nós temos um estoque, vocês podem pedir. Estamos prontos? Como a gente vai fazer esse exercício? Enquanto todo mundo aí se ajeita, faz essas revisões, e a gente vai escrever o que a gente quer. É simples assim que eles nos passaram essa informação. Para que a gente limpe o passado, nós vamos fazer durante 4 minutos, mas eu vou criar o exercício para vocês. Se eu tiver um papel e uma caneta, eu vou adorar, porque eu também posso fazer, aproveitar esse momento. E a gente, cada um de vocês vai pensar no que quer de desejo. Vamos pensar agora sim, só pôr no campo das possibilidades, para ficar mais rápido depois quando a gente... Ok, qual é o meu desejo agora? Então, a gente imaginou, está lá, guardadinho. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer, a gente sabe o que a gente quer, enquanto vocês forem fazer isso, estejam nesse momento, nesse estado de graça, porque afinal vocês vão estar planejando tudo isso. Nesse momento que é seu, o exercício vai durar no máximo 10 minutos, então 10 minutos só para mim, 10 minutos só para o meu sonho. E a gente vai então começar, nós vamos colocar no papel, durante 4 minutos, tudo o que aconteceu de negativo na nossa vida, independentemente da ordem, do jeito que vier. A gente só vai escrever. Depois vocês pegam esse papel, rasgam, não importa, esse é só assim. A gente vai começar e vai colocar isso. Dê uma travada assim, relaxa os ombros e escreve. Escreve, desenha, permite com que essa emoção que esteja lá presa, ela saia, tá bom? Então eu vou começar o tempo aqui, 4 minutos, a gente vai escrever só o que teve de negativo. Ok? Agora a gente vai continuar e vai escrever 3 minutos de tudo que positivo que aconteceu na nossa vida. Mude a frequência, agora só vale o que foi positivo. Vamos lá? Três minutos passam rápido. Agora a gente vai pensar o que a gente quer. Faz assim, escreve na folha qual é o seu desejo. Mas escreve, assim, detalhes mesmo. O que eu quero, vou dar um tempinho para vocês escreverem. Vale qualquer coisa, mas nesse momento para vocês. Vocês escreveram. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a usar a nossa emoção a nosso favor. Então, como funciona? Vocês vão pensar num fato que lhes deixou triste, ou triste, raiva, inveja, ódio, qualquer uma dessas frequências emocionais. Vai pensar nisso, vai sentir isso de novo, mas vai sentir e vai vivenciar, porque aí você vai estar vibrando nessa linha. Neste momento é que vocês vão cerrar os dentes para quê? Para que a gente aumente a potência das nossas ondas cerebrais, prender a respiração, cerrar os dentes e vão ver o filme do desejo pronto. A emoção só está neste momento para trazer a essa linha da vida, para trazer este momento do que está escrito na placa. E aí vocês vão sentir tudo isso e vão programar o nosso destino. Por quê? Por acaso, se vocês estiverem um dia vibrando numa frequência que é da linha A, e o desejo de vocês não vai estar vibrando em outra, vocês vão estar aqui para que a gente se garanta. O objetivo é que a gente sempre esteja na frequência sexual, na frequência do nosso controle absoluto. Mas, por acaso, é melhor a gente garantir.
Então vamos lá, pensando, o papel de vocês está na mão, certo? Tragam agora uma emoção que lhes deu tristeza, raiva, ódio ou inveja, não importa. Trazendo agora para esse momento. Sentiu, né? Agora vocês vão abrir os olhos e olhar o que vocês escreveram e vão ver realizado o desejo de vocês pronto, como um filme. Respire, prende, cerra os dentes e faça esse filme na mente. Solta a respiração, mantenha os dentes cerrados e faça um filme. Relaxa os ombros. O filme está realizado. Agora, a gente vai trazer a frequência emocional da alegria. Tragam para esse momento qualquer fato, revivam um fato de extrema alegria. Nascimento de um filho, uma festa, uma viagem. Tragam essa alegria. E façam agora, vocês vão prender a respiração, cerrar os dentes e vão fazer o mesmo filme, o mesmo desejo, igualzinho, é o mesmo filme. Começou. Solta a respiração, relaxando os ombros, mantém os dentes cerrados. Pronto. Agora, tragam para esse momento um grande amor, uma paixão, algo que mexeu com vocês, a parte mais bonita dessa história. Tragam essa emoção, sintam-se agora completamente apaixonados. O cérebro, para ele, acontece nesse momento. Cerre os dentes, prenda a respiração e faça o mesmo filme e pense no desejo de vocês se realizar. Solta a respiração, relaxa os ombros. Isso. Agora a gente vai dar uma ordem para o nosso cérebro. Eu ordeno ao meu cérebro que seja obediente à minha vontade e cumpra essa programação em cada milésimo de segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia par, em cada dia ímpar, em cada semana, em cada mês, em cada ano, até o dia que eu estabeleci, ou até 27 de março de 2029. Coloque agora a data para o seu desejo realizar. Seja para essa festa, seu desejo seja realizado. Quando a gente estiver bem treinado nesse exercício, nós vamos poder fazer isso muito facilmente. Nós vamos ter o pensamento, sentir ele realizado, e se vier um pensamento da frequência da tristeza, vai ser só como uma crítica construtiva. Mas o que a gente precisa sempre é que a gente faça uma ação na terceira dimensão, agora, em relação a esse desejo. Que a gente converse com alguém, que a gente troque uma ideia, que a gente procure na internet, que a gente faça algo para que diga para o universo que eu emiti o classificado, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando o primeiro passo. E é o primeiro passo que a gente precisa, porque eles estão entre nós, eles só estão pedindo isso para a gente. Deem o primeiro passo. E nós fizemos isso, e agora eu convido a Rosana, a Natarelli e a Helena do Canto, porque nós demos o primeiro passo em busca de despertar as pessoas com um ensinamento maior. Nós desenvolvemos um livro, A Vida em Linhas, que a gente convida vocês a conhecê-lo. Eu queria chamá-las aqui porque foi uma experiência única, fazer e escrever em lugares do Brasil diferentes e, ao mesmo tempo, e tudo está em perfeita sintonia. Muito boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês neste momento, assim que para nós
é muito, mas muito, muito, muito importante mesmo conseguirmos dar o primeiro passo. E esse primeiro passo gerou esse pequeno livro, mas que é tão importante e que vocês vão ver no dia a dia de vocês, nas ações do diário, no cotidiano, vocês vão entender a facilidade com que a gente tem de obter aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Mas isso só será possível se a gente conseguir controlar as emoções, controlar as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas alegrias, enfim, controlar tudo que vem dentro da gente, porque a resposta para tudo que a gente precisa está dentro da gente, está dentro do nosso coração. Então, o primeiro passo, assim, que a gente conseguiu conquistar esse livro, o primeiro passo é amor. Passe a se amar, passe a se respeitar, ouça o seu interior, ouça o que diz o seu coração, ouça o que os seus órgãos internos dizem. Como a Ana Elisa falou, quando ela tem alguma sensação de raiva, o problema acontece no fígado. Para mim é no estômago. Cada um de nós temos um problema. Então vamos nos ouvir, vamos ouvir o que o nosso corpo, esse templo maravilhoso que a gente tem, esse templo divino nos diz. E com certeza, nos ouvindo, a gente vai conseguir dar o primeiro passo, a gente vai conseguir ter a vida que a gente quer, a gente vai conseguir curar as doenças, curar as nossas dores, conseguir o namorado que a gente quer, a casa que a gente deseja e o carro que a gente planejou. Obviamente, né, como estamos aqui na nossa terceira dimensão, a gente tem que lembrar uma coisa. Nós sabemos que a nossa realidade é essa. Eu posso ser uma funcionária pública, ela pode ser uma publicitária, enfim, nós temos que planejar dentro desse nosso contexto. Obviamente, se eu quero um carro novo, eu não vou pedir uma Ferrari, porque eu não vou ter como bancar nem o combustível dessa Ferrari. Então, eu tenho que pedir coisas possíveis. É isso que a gente tem que atentar. Na medida que a gente vai conseguindo o possível naquele momento, a gente pode depois dar um segundo passo e pedir uma coisa maior ainda. Mas acreditem, confiem, é essa mensagem que esses seres que vêm de outras dimensões tão grandes passam para a gente. Acreditem que é verdade, é possível realizar o sonho sim. Eu gostaria apenas de deixar um recadinho para vocês. Quando nós compramos algum livro, e existem milhares de livros maravilhosos, ficamos empolgados. Então, esse livro não sai da nossa cabeceira de cama. Aí, depois de alguns dias, algumas semanas, esse livro vai para a escrivaninha. E depois de um tempo, para dentro da gaveta. Nós fizemos esse livro no formato de bolso para que ele não saia do bolso dos homens e da bolsa das mulheres. Porque nós só vamos conseguir as coisas se praticarmos. A Alessandra, ela precisou ir embora, mas ela deixou um recadinho para vocês que a Eliana do canto vai me passar. Eu acho que eu esqueci a história, mas você me ajuda, então. Ela deixou uma mensagem, uma história, né? Segundo ela nos disse, um dia, Deus queria ir a um local que nenhum ser humano fosse. Então ele reuniu lá sua assembleia de anjinhos, né? E disse, eu vou para o fundo do mar. Aí um anjinho chegou e disse para ele, não, Deus, no fundo do mar, os homens também podem ir lá. Aí Deus disse para esse anjinho, eu vou então na lua. Aí um outro anjinho muito esperto também disse para Deus, não, Deus, na lua o homem também pode ir. Aí então um terceiro anjinho falou e disse para eles assim, Deus, o Senhor tem que ir no coração do ser humano, porque ali nenhum humano vai, nem o próprio humano dono daquele coração. É isso. Nós convidamos todos vocês a conhecerem um lugar onde esses ensinamentos são passados, são transmitidos, lugar onde existe a comunhão, lugar que nos propicia uma imensa, uma incrível jornada. Muito obrigada e agora é com vocês.